essa revisão que eu gostaria de fazer hoje e amanhã tem a ver com o fundamento. Olha só, a igreja, ela tem um fundamento e a gente vai edificando em cima desse fundamento. Eu gostaria de fazer uma revisão geral de tudo aquilo que a gente tem aprendido como fundamento da nossa vida como igreja, daquilo que nós praticamos como igreja, baseado nesses dois textos aí, de 1 Coríntios e Efésios. Próximo slide, por favor. Olha só, o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 11, diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, quem estava falando isso? Paulo. E ele escreveu isso para a igreja da cidade de Corinto. Por isso, 1 Coríntios. Ele escreveu 2 cartas para essa igreja. Por isso, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Amém, gente? Amém. E aí Paulo escreveu o seguinte, segundo a graça que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então você vê que existe uma fundamentação e existe uma edificação sobre o fundamento que foi lançado. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O outro texto de Efésios 2:20, Paulo escreveu para a igreja da cidade de Éfeso, por isso, Epístola de Paulo aos Efésios. E ele escreveu o seguinte, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Gente, olha aqui, vocês perceberam que nos dois textos tem a palavra fundamento e tem a palavra edificação? Por quê? Porque tudo aquilo que nós vivemos e praticamos como igreja, nós sempre vamos nos movimentar ou pelo fundamento ou pela edificação. Ou a gente está lançando o fundamento ou a gente está edificando em cima daquele fundamento que foi lançado. Tudo que a gente faz, todas as práticas, todas as nossas atividades, ou a gente está lançando um fundamento ou a gente está edificando sobre aquele fundamento. E os apóstolos, eles já lançaram o fundamento, justamente para que a gente possa edificar sobre aquele fundamento com segurança, sem medo de errar. Os apóstolos do primeiro século, Paulo, que escreveu essas epístolas, ele já lançou o fundamento, ninguém pode lançar outro. O que nós estamos fazendo é edificando em cima do fundamento que eles já lançaram. E o fundamento que os apóstolos lançaram, eles não aceitam, eles não admitem que ninguém mexa nesses fundamentos. O fundamento já está lançado e é uma coisa que a gente não pode mexer neles. Muitas vezes, aquilo que edificamos em cima, a gente muda a intensidade, a frequência, a maneira, mas no fundamento a gente não pode mexer. E hoje e amanhã eu gostaria de fazer uma revisão do fundamento, que é algo que os apóstolos já lançaram, nós temos escrito nas epístolas apostólicas no Novo Testamento, e nós não podemos mexer nisso, nós não podemos alterar, a gente não tem autorização de mudar nada daquele fundamento que já foi lançado. Amém, meus irmãos? Muito bem, glória a Deus. Próximo, por favor. Então, nessa revisão, meus irmãos, a gente começa pelo propósito eterno de Deus. Esse é o primeiro ponto da revisão do fundamento. Meus irmãos, Deus tem um propósito eterno. E o propósito eterno de Deus não é a salvação do homem. O propósito eterno
de Deus é ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E a gente aprende isso em Gênesis 1, 27 e 28 e Romanos 8, 28 e 29. Mas eu não vou me aprofundar aqui hoje com vocês. Isso você vai fazer lá no seu grupo caseiro. Nós só vamos fazer uma revisão geral aqui. Mas em Gênesis, capítulo 1 e Romanos 8, nós aprendemos que Deus ele tem um propósito, não muitos propósitos. As pessoas costumam falar assim, a gente não entende os propósitos de Deus, né? Mas Deus não tem muitos propósitos. Deus tem um propósito só. Ah, Márcio, como você sabe disso? Porque em Romanos 8, 28 fala que Deus tem um propósito só. O que fala em Romanos 8, 28? Lembra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. No singular, não está no plural. Isso significa que Deus tem um propósito só. E em Efésios 3,11 fala que o propósito de Deus é eterno, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu. Então, o propósito de Deus é um só e ele é eterno. Ele sempre existiu, o propósito de Deus. Antes de existir homens, pecado ou demônios, o propósito de Deus já existia. Ele é eterno, não tem data de nascimento. E o propósito eterno, o que Deus sempre quis e que Ele vai fazer acontecer e que vai permanecer de pé, é o que? Ele quer ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dele. Agora, gente, olha só, uma família fala de unidade, muitos filhos fala de quantidade, semelhantes a Jesus fala de qualidade, para a glória de Deus fala de finalidade. Ou seja, Deus quer unidade com quantidade, com qualidade para uma finalidade, a sua glória. Então, quando fala uma família, o propósito de Deus é que Ele quer unidade, Ele não quer que a igreja esteja dividida em muitas denominações, independentes uma da outra. Quando Paulo escreveu para a igreja da cidade de Corinto, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, para a igreja da cidade de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, porque tinha uma só. Quando ele escreveu isso? No século I. Aí durou durante 16 séculos, né? Essa unidade. Depois, na Reforma Protestante, começou a dividir. Então, meus irmãos, o propósito de Deus é que a igreja seja uma família, viva em unidade, em comunhão. Amém, meus irmãos? Amém. Mas o propósito de Deus também envolve quantidade. Ele quer muitos filhos, Ele não quer poucos filhos. Então, como nós podemos cooperar com a quantidade? Pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Mas Deus não quer que todos os seus filhos vivam de qualquer jeito, em pecado, com a vida desordenada. Ele quer que todos os seus filhos tenham uma qualidade, a qualidade do seu Filho, Jesus Cristo. O mesmo caráter dele. Em termos bíblicos, isso é santidade. Deus quer que a gente viva em santidade. Deus não quer que a gente viva em pecado. E quando nós nos posicionamos e cooperamos com o propósito de Deus, com a unidade, com a quantidade, com a qualidade, o nome dele é glorificado, o nome dele é temido, o nome dele é reconhecido. Amém, meus irmãos? Então, nós não vivemos para atender às nossas necessidades. Nós vivemos para cooperar com o propósito. É para isso que a gente existe. Sabe por que a gente acorda a cada manhã? Para cooperar com o propósito, não para atender às nossas necessidades. Sabe por que a gente vai trabalhar? Para cooperar com o propósito. Sabe por que a gente casa? Para cooperar com o propósito. Sabe por que a gente tem filho? Para cooperar com o propósito.
Sabe por que a gente administra bem as nossas finanças? Para cooperar com o propósito. Sabe por que a gente estuda? Para que lá na faculdade eu coopere com o propósito. Como nós podemos cooperar com o propósito na nossa casa, na faculdade, no trabalho? Então essa é a pergunta que nós precisamos trabalhar lá no grupo caseiro. Como nós podemos cooperar com o propósito? Amém, meus irmãos? Amém. Deus tem um propósito que é eterno e Ele quer realizar esse propósito. E nós somos chamados para participar e cooperar com o propósito. Segundo, por favor. A vida e obra de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos saber quem é Jesus. Ah, Jesus é lá, o Filho de Deus lá, não é? Muito mais do que isso. Ah, não é aquele homem lá que morreu na cruz? Muito mais do que isso. Nós conhecemos Jesus. Ele é Deus, Ele sempre existiu. Aí Ele se esvaziou de ser Deus, assumiu a figura humana, em carne e osso, nunca cometeu pecado nenhum. Aí Ele fez grandes obras, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, mas não ficou morto, Ele ressuscitou. Aí Ele foi exaltado. E um dia Ele vai voltar. Então nós precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos entender que nós não seguimos um modelo de igreja, nós seguimos uma pessoa. Nós não somos membros de uma religião. Nós somos alunos dele. Nós precisamos conhecê-lo. E mais do que conhecê-lo, contemplá-lo. Olhar para Jesus. Você conhece o texto de Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus. Mas o que é olhar para Jesus? É ficar tentando imaginar aqui a figura de Jesus como Ele é aqui com a sua imaginação? Não, irmão. O que é olhar para Jesus? Presta atenção aqui, ó. Olhar para Jesus é colocar a sua concentração interior nele. Todos nós temos uma concentração interior. Por exemplo, você pode estar sentado aqui agora, mas a sua cabeça está lá no boleto que vai vencer segunda-feira. Você não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Está entrando por aqui e está saindo pelo outro ouvido. Você está preocupado com o boleto que vence segunda. A sua concentração interior está lá no boleto da segunda-feira. Todos nós temos uma concentração interior. Olhar para Jesus é pegar toda essa concentração interior e botar nele. E ficar admirando. Essa admiração por Ele precisa se apoderar do nosso interior. Nós precisamos admirar a mansidão e a humildade dele. Nós precisamos admirar o seu amor, o seu caráter, a sua vida, a sua obra, o que Ele fez, a sua santidade. Admirar. O que a Bíblia, o que os 4 evangelhos falam sobre Jesus? Bota a tua concentração lá e fica admirando. Como Jesus reagia, como Ele se comportava. Bota a sua admiração lá, a sua concentração interior lá e fica admirando. Por quê? Sabe como que nós somos transformados? Por observação. Você já percebeu? Já entendeu isso já? Nós somos transformados por observação. Lembra do texto de 2 Coríntios 3,18? Nós somos transformados quando nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados na sua imagem pelo Espírito Santo. Então nós somos transformados por observação. Se você ficar observando Jesus Cristo, o que a Bíblia, o que os 4 evangelhos falam sobre Jesus Cristo, você fica observando, admirando. Isso é matéria-prima para o Espírito Santo transformar o teu caráter. Então a gente precisa parar a correria e ficar admirando Ele lá.
Então eu não quero perguntar se você decorou os textos da catequese da vida e obra de Jesus. Eu quero perguntar se você está admirando Ele. Se a sua concentração interior está nele. Amém. Terceiro, por favor. O novo nascimento. Meus irmãos, Atos capítulo 2, versículo 38, quando perguntaram para Pedro assim, o que a gente tem que fazer? Aí Pedro respondeu assim, vocês têm que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Mas então eu não tenho que vir aqui na frente, levantar a mão e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Não. O que eu tenho que fazer então? Me arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Então, se entrar uma pessoa por aquela porta agora aqui, nesse galpão aqui, e vir aqui e olhar para a gente e perguntar assim, eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer? O que a gente vai falar para ele? Que ele tem que se arrepender, aí ele tem que ser batizado e ele tem que receber o Espírito Santo. É assim que faz. Então você está lá no seu trabalho na segunda-feira e o colega de trabalho que está sentado ali do seu lado começa a chorar. Aí você percebe e fala assim, posso orar por você? Está tudo bem? Não tá, meu final de semana foi muito difícil. Posso orar por você? Pode. Aí você ora por ele e chama para tomar um café. Nesse café você mostra para ele, Deus tem um propósito. E agora o que você precisa fazer para fazer parte do propósito é nascer de novo. Aí ele pergunta assim para você, então como é que eu faço para ser salvo e nascer de novo? O que você vai falar para ele? É assim que faz. Está escrito na Bíblia, na sua também. Amém, meus irmãos? Bênção demais. 4. Arrependimento. Gente, essa é uma palavra esquecida nos púlpitos, o arrependimento. Mas olha só, João Batista pregou o arrependimento, Jesus Cristo pregou o arrependimento e os apóstolos pregaram o arrependimento. Então nós precisamos resgatar essa mensagem e voltar a pregar o arrependimento. Sabe por quê? Porque tem muita gente que confunde arrependimento com remorso. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? Mudança de atitude. Exatamente. Quem está com remorso se afasta de Deus e dos irmãos. Quem está arrependido se aproxima de Deus e dos irmãos. Fulano sumiu. Muito provavelmente pecou e está com remorso. Então o arrependimento é uma profunda tristeza pelo pecado, não pela consequência do pecado. Arrependimento é o ladrão que chora porque roubou, não porque pegaram ele. Então as pessoas choram pelos seus pecados descobertos, ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos seus pecados secretos. Então o verdadeiro arrependimento é quando você chora pelo pecado e não porque alguém descobriu o pecado.
Um dia o Espírito Santo me impactou profundamente com uma pergunta, e eu quero compartilhar o impacto que eu levei com essa pergunta aqui com vocês nessa noite. Se as pessoas não soubessem dos seus pecados, você choraria por eles? O pecado que nós cometemos é pior do que o pecado dos incrédulos. Porque quando nós pecamos contra a luz que possuímos. Eles não possuem luz nenhuma. Deus te observa quando ninguém está observando. E Ele vê quando você tem tudo para pecar e mesmo assim você diz não. Então, o discípulo de Jesus, ele precisa pegar uma terrível antipatia do pecado. Nunca vamos amar a Jesus Cristo enquanto não odiarmos o pecado. Nós não podemos pecar como adulto e querer se arrepender como uma criança. Se nós pecamos como adulto, eu preciso ser guiado a um arrependimento responsável, profundo e bíblico. Amém, meus irmãos? O arrependimento é uma mensagem que nós precisamos resgatar. Pouco pregado nos dias de hoje. Quinto, por favor. Batismo em Cristo. Meus irmãos, Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz o seguinte: todos quantos foram batizados em... Então nós não somos batizados na água, nós somos batizados em Cristo, com água. A água não tem poder de fazer nada, irmão, com a gente. Nós somos batizados em Cristo. Olha o que está escrito na Bíblia: todos aqueles que são batizados em Cristo. Ah, Márcio, então por que a gente usa água? Está vendo? A gente usa e nem sabe. Porque o elemento natural utilizado para batizar as pessoas no Novo Testamento é a água. Mas as pessoas eram batizadas em Cristo. Olha aí o ensino apostólico. Os que foram batizados em Cristo, porque é nele que os nossos pecados são lavados. Então, meus irmãos, olha só, o batismo não é um ritual, não é uma cerimônia, não é uma profissão de fé pública. O batismo é uma realidade espiritual. Acontecem, pelo menos que eu contei no Novo Testamento, 5 realidades espirituais no batismo, que inclusive está no meu livro. Eu acho que o João trouxe aqui já vários, mas eu trouxe aí também, tá? No capítulo 1 eu falo lá bastante sobre batismo, do meu livro, tá? Tá lá, se alguém quiser. Mas acontecem 5 realidades espirituais quando nós somos batizados. Ah, Márcio, eu preciso me arrepender para ser batizado? Sim. Por quê? Porque em Atos 2,38, o que fala lá? Arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados. Então precisa ter o arrependimento antes. Ah, Márcio, eu preciso crer antes de ser batizado? Sim. Porque em Marcos 16 está escrito assim, ó: quem crê e for batizado será salvo. Não é ser batizado quando bebê, para quando eu ficar grande eu crer. Não. É quem crê e for batizado. Então a fé vem antes, o arrependimento também. É só você linkar os dois textos, Atos 2,38 e Marcos 16. Então se você está arrependido e se você crê, eu te batizo.
em cima da tua fé e do teu arrependimento. Então eu não sou batizado para tocar no louvor. Eu sou batizado porque eu estou arrependido e creio. Eu não sou batizado para ficar com a filha do pastor. Eu sou batizado porque eu estou arrependido e creio. Por isso que eu sou batizado. Amém. Benção demais. 6, por favor. O enchimento do Espírito Santo e os dons. Meus irmãos, olha só o que fala aí, Atos 2, 38 e 39. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. Que promessa? Do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Para quem mais? Vírgula. Para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Gente, então, ser cheio do Espírito Santo não morreu lá no primeiro século, como diz algumas teologias por aí. Lá no Pentecostes, em Atos 2, desceu o Espírito Santo e essa experiência é só para eles lá. Não, Senhor. Olha aí o que está escrito, ó, que eram para eles, para os filhos deles, para os que estão longe, todos que Deus chamar. É a promessa. Então não caducou lá no primeiro século. O enchimento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é uma experiência para nós no século 21, em pleno século 21. Os dons também. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 1,7: de maneira que não falte nenhum dom. Os dons caducaram lá no primeiro século com os apóstolos lá na igreja primitiva. Não, Senhor. Os dons são para os dias de hoje também. Não caducou lá no primeiro século. Nós precisamos aprender a usar os dons. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui. Isso aqui você vai fazer lá no seu grupo caseiro. Nós só estamos fazendo uma revisão daquilo que a gente já aprendeu. Amém, meus irmãos? Amém. Bênção demais. 7, por favor. Porta, caminho e alvo. Olha aí, ó. Porta, caminho e alvo. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Colossenses 1,13. Então fala que tem dois ambientes espirituais, um chamado império das trevas e o outro chamado o reino do seu Filho, que é Jesus Cristo. Como que Deus nos transporta de um lugar para o outro? Mateus 7,13 diz o seguinte: entrai pela porta. A porta é o ponto de transição de um lugar para o outro. Não tem outro acesso ao reino de Deus a não ser pela porta. Mas depois que a pessoa... mas espera aí, como que faz mesmo para passar pela porta? Aleluia! Assim que faz. Aí depois que a pessoa se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, passou pela porta e entrou no caminho. Eu já me arrependi, fui batizado, recebi o Espírito Santo, pronto, já está tudo completo na minha vida, está tudo consumado. Não, Senhor, isso aí é só a porta de entrada, tem o caminho inteiro pela frente para andar. Até chegar lá no alvo. Então, gente, olha só. Na porta nós somos justificados. No caminho nós estamos sendo santificados. No alvo nós seremos glorificados. Justificação, santificação e glorificação. Na porta o nosso espírito é justificado. No caminho a nossa alma está sendo santificada. Quando Jesus voltar, a gente chegar no alvo, nosso corpo será glorificado. Passado, presente e futuro. Justificação, santificação e glorificação. Aí está cheio de discípulo aí,
vivendo debaixo de um espírito de condenação e de um sentimento de culpa, porque ele não entendeu que ele já foi justificado, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como fala Romanos 8:1. Justificados pela fé temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, como fala Romanos 5:1. Mas agora ele está no caminho num processo de santificação. Aí ele tropeça e entra debaixo de um espírito de condenação, de um sentimento de culpa, num passeio pela porta. Não, irmão, você se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, você está no caminho, está num processo de santificação da sua alma. Isso a gente aprende no Cura da Alma: justificação, santificação e glorificação. Mas eu não vou me aprofundar, isso aí vocês vão fazer o mês que vem. Amém, meus irmãos? Sabe de uma coisa? O caminho, ele vai provar as decisões que você tomou lá na porta. Oitavo, por favor. O Evangelho do Reino de Deus. Mateus 4,34 fala que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Não é qualquer evangelho. Então, Jesus, ele pregava um evangelho que era classificado como do reino de Deus. Por quê? Porque existe um outro e muitos outros evangelhos por aí que enfatiza somente os benefícios da salvação, sem apresentar com clareza as condições que Jesus colocou para a gente começar a segui-lo. Por exemplo, Jesus falou assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus colocou isso como uma condição para segui-lo. Mas tem outros evangelhos que enfatizam somente os benefícios da salvação. Olha, eu prometo para você, em nome de Deus, que você vai ser livre do inferno, você vai para o céu, você vai ter paz, você vai ter prosperidade, você vai ter perdão dos pecados. E tudo que você precisa fazer é aceitar Jesus, que você vai ter um bilhete de garantia de entrada do céu no seu bolso. Não, irmão, não existe esse bilhete de garantia de entrada do céu no bolso, só por aceitar Jesus. Que evangelho é esse que apresenta somente os benefícios? E as condições que Jesus colocou? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Foi Jesus que colocou essas condições. Nós não podemos mudar. É Mateus 4:23, não é o 34. Desculpa, gente. Obrigado, Davi. Mateus 4:23, tá? Puxa, eu preciso corrigir isso aqui depois. Obrigado, Davi. Amém, irmãos? Amém. Aí, eu me assusto quando eu vejo na mente de alguns irmãos, parece assim que ninguém fala, mas na mente de muitos, parece que eles entendem que a cruz é uma condição para ser presbítero, para ser profeta, para ser pastor, para ser maduro. Não, a cruz é uma condição para todo mundo que quer começar a seguir Jesus. A cruz não é uma condição para eu ser presbítero. Eu quero ser presbítero, o que eu tenho que fazer? Tenho que tomar a cruz. E para ser discípulo eu tenho que fazer o quê? Tomar a cruz. Para ser presbítero eu tenho que tomar a cruz e outras coisas que está escrito em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7.
Mas para ser discípulo, a condição é a cruz. Amém, meus irmãos? Amém. Bênção demais. 9. Senhorio de Cristo. Gente, olha só. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 14, versículo 9 diz o seguinte: foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou, 2 pontos, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus como Senhor, e nós como os vossos servos. O que você percebeu em comum nesses 4 versículos? O senhorio de Cristo. Você percebeu que a Bíblia não diz para você confessar Jesus como Salvador? A Bíblia diz para você confessar Jesus como Senhor. Está escrito isso na Bíblia. Sabia? Eu deixei só esse texto de Romanos 10, 9, mas tem todos esses outros que eu citei. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não diz Salvador. Márcio, para tudo. Você está nos dizendo que Jesus não é o Salvador? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Jesus é o Salvador, o único, bendito, glorioso Salvador. Mas, qual é a condição para esse Salvador me salvar? Eu tenho que submeter a minha vida inteira debaixo do seu senhorio, porque não existe salvação sem senhorio, porque Jesus não é Salvador daquele que Ele não é Senhor. Então, se eu submeto a minha vida ao seu senhorio, a consequência inevitável é que Ele se constitua o meu Salvador. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente confessar Jesus como Senhor. Agora, meus irmãos, eu não estou propondo que, ao invés da gente levantar a mão e repetir a fórmula, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, ao invés disso a gente fazer, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Porque essa palavra aí, confessar, ela vem do grego exomologeu. Vamos ver, repete aí. Exomologeu. Olha lá, tá vendo? A gente está falando grego. Essa palavra exomologeu significa o seguinte: comprometer-se com Jesus sendo o Senhor da sua vida. É isso que é confessar. Confessar não é simplesmente repetir com a boca, isso aí até um papagaio faz. Mas confessar significa se comprometer com Jesus como Senhor da sua vida. Ou seja, a partir de agora, é Ele que decide o que é certo e errado na minha vida. Não sou eu. E isso é um choque contra a independência do homem. O que é a independência do homem? Eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou onde quero, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Esse é o pior pecado que tem. O senhorio de Cristo vem colocar um ponto final nessa independência. Agora eu não faço o que eu quero, eu estou submisso à sua vontade todos os dias, não só no domingo à noite. Entende? Então, sabe o que muda na pessoa que se compromete com Jesus como sendo o Senhor da sua vida? Muda o estilo de vida dessa pessoa.
E se esse estilo de vida não mudar, sabe o que acontece? Aqueles que eram assim, ó, antes era mentiroso, e hoje continua mentindo, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Aquele que não perdoava continua guardando raiz de amargura, mas hoje ele é evangélico porque ele aceitou Jesus. Aquele que falava palavrão continua falando palavrão, mas agora ele é evangélico porque ele aceitou Jesus. Aquele que roubava continua roubando, mas agora ele é evangélico porque ele aceitou Jesus. Aquele que traía a esposa continua traindo a esposa, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Aquele que consumia conteúdo impróprio na internet continua consumindo, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus, não mudou o estilo de vida. Porque falta o senhorio de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Bênção demais. 10. A natureza original da igreja. Gente, olha só. No livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas, a gente vai aprender o seguinte, nessa leitura. Que a natureza original da igreja não tem nome próprio. É só igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Tessalônica. Por isso, epístola de Paulo aos Coríntios, epístola de Paulo aos Tessalonicenses, porque quem mora em Corinto são os coríntios, quem mora em Tessalônica são os tessalonicenses, quem mora em Agudos são os agudenses, quem mora em Araçatuba são os araçatubenses. Quase um trava-língua. Então, meus irmãos, nós aprendemos que a natureza original da igreja ela não tem nome próprio. É só a igreja, ponto final. Você imagina se Paulo, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora. Oi, Paulo, muito prazer, meu nome é Márcio. Oi, Márcio, muito prazer. Paulo, de que igreja você é? Aí o Paulo ia. Existe outra? Porque na cabeça deles, eles jamais imaginaram que a igreja ia se dividir em milhares de denominações do jeito que está dividido. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que a igreja é uma só. Não pode ser dividida. Na leitura de Atos e as epístolas, nós vamos aprender que igreja não é um prédio. Igrejas são pessoas. Então, nós não vamos na igreja, nós somos igreja. Nós falamos erradamente, eu vou para a igreja, eu esqueci a carteira na igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja. Isso não é igreja, é um galpão, um prédio, um edifício material de tijolo e cimento. Mas igreja são pessoas que experimentaram o novo nascimento e submetem a sua vida ao senhorio de Cristo. Você imagina se Pedro estivesse aqui do meu lado agora. Oi, Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio. Oi, Márcio, muito prazer. Ô, Pedrão, eu tenho uma notícia para te contar. Nós estamos pintando a igreja. Aí o Pedro, pintando a igreja, Márcio? Ah, já sei. Você está querendo dizer que as irmãs estão na frente do espelho se maquiando? É isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, eles jamais imaginaram que um dia a gente ia chamar o prédio de igreja. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que igrejas são pessoas.
E eles lançaram o fundamento. Nós não podemos mexer nessas coisas. Eu gosto demais de um trecho da ministração do Jorge Mitian, onde ele fala que a igreja, eu achei uma coisa incrível, eu escrevi num trecho do meu livro, eu vou ler para vocês, diz assim, igreja não é um edifício material, é uma comunidade formada por pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. Não é uma instituição humana de caráter jurídico legal, é a família de Deus. Não é uma denominação ou associação civil ou religiosa, é a esposa do Cordeiro. Não é propriedade de nenhuma pessoa ou grupo de pessoas. A igreja não pertence aos pastores, nem ao Papa e nem aos apóstolos. A igreja pertence a um só dono, Jesus Cristo. Igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Igreja não tem nome próprio, é simplesmente igreja, sem nenhum adjetivo ou acréscimo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, maravilha. 11. São 9h30? Que horas a gente começou? A gente começou às 8? Ah, o culto 8 horas. 8 horas. Que horas você costuma terminar? Dá para passar mais uns 2 ou 3 aqui? Para a gente conseguir terminar amanhã bem? Vou colocar 50 minutos. Deu 50 minutos? Então mais 5 minutos, gente, dá para aguentar? Mais 5 minutos? Ou está muito cansativo? Tá, eu sei que de repente é muita informação, mas é uma revisão geral. Depois a gente vai trabalhar isso nos grupos caseiros. Eu estou gravando, depois você pode assistir lá no meu canal, tá? Eu passo o material, o João envia aí para vocês. Já passei, inclusive, já está lá com eles lá, tá? Meu livro aí eu abordo algumas coisas também nesse sentido, tá? Para a gente ir depois mastigando, ruminando, né? Amém? Muito bem. 11. A igreja é formada por discípulos. Olha só o que Jesus disse em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos. Jesus não mandou fazer católico, nem evangélico. Jesus mandou fazer discípulo. Está escrito isso na Bíblia. Foi ele que disse, não fui eu. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia a palavra católico? Nenhuma. Sabe quantas vezes está escrito a palavra evangélico? Nenhuma. Em Filipenses 1:27 fala lá para a gente lutar pela fé evangélica, mas não está classificando a gente como evangélico. Sabe quantas vezes tem a palavra discípulo no Novo Testamento? Mais de 200 vezes. Nos identificando como discípulos. Por que será que Jesus mandou fazer discípulos, né? Então, meus irmãos, olha só, a igreja, ela é formada por discípulos. Existe uma diferença entre o discípulo e o religioso. E a multidão, né? Lembra que Jesus, acho que é Lucas 14, se não me engano é o 26, ou era Marcos 8, 34, que Jesus chamou a multidão e os discípulos. E aí, qual que é a diferença entre multidão e discípulo? Multidão é aquele curioso. Eu tô olhando aqui de longe, né, assim, eu fico meio escondido, assim, para ninguém mexer comigo, mas eu fico meio olhando, assim, vamos ver se vai vingar mesmo esse negócio. Eu não acredito muito não, mas eu tô aqui só vendo se vai dar certo isso daí.
Mas eu não tenho compromisso com esse negócio aí, não. Isso é uma multidão, ele é um curioso, ele não tem compromisso. O discípulo, ele está comprometido com o propósito eterno de Deus. O religioso, ele canta louvor, ele vai no culto, ele dá lá a sua contribuição, mas o Senhor não mexe na minha vida, não. Eu até te admiro, Senhor Todo-Poderoso, mas não mexe, não toca na minha vida. Não mexe comigo. Então, a igreja ela é formada por discípulos. Por quê? Porque Jesus mandou fazer discípulos. Amém, meus irmãos? 12. Coerência. Por que coerência? 1 João 2,6 diz o seguinte: aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então, se nós dizemos que nós estamos em Cristo, nós precisamos ter coerência com esse discurso. A minha vida no dia a dia precisa ser coerente com esse discurso que eu digo. Se eu estou dizendo que eu estou em Cristo no domingo, eu preciso viver isso na segunda. Eu não posso ser a igreja do domingo e não ser a igreja da segunda. Cantar louvor no domingo e na segunda falar palavrão. No domingo ora e na segunda mente. No domingo é o melhor crente, na segunda é o pior mundano. Está faltando coerência. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então, às vezes, parece assim, de uma maneira geral, que a igreja foi adestrada, porque não sabe se comportar na segunda, na terça, na quarta. Então nós, meus irmãos, precisamos ser coerentes. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Nós não podemos dar uma esfregadinha com Deus e depois dar uma esfregadinha com o pecado. Dar uma esfregadinha com o Espírito Santo e depois dar uma esfregadinha com o mundano. Não, se eu estou em Cristo, eu estou casado com Jesus Cristo. Ele é o meu noivo, eu sou fiel a Ele. E eu não preciso ser vigiado para ser fiel. Eu não sou fiel somente debaixo de vigilância. A fidelidade é provada quando não tem ninguém olhando. Nós precisamos ser coerentes. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como Ele andou. Amém, meus irmãos? Amém.